A paz do Senhor, estamos iniciando mais um episódio da série ADCast, programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. Na direção geral, o pastor Irineu Lima Pereira. E hoje é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui no estúdio ADCast o pastor Mirandim Rodrigues, pastor Mirandim, que é supervisor do setor 8, pastor, é o 7 Setor do 8. setor 8 da nossa igreja. Pastor Mirandim também, além de supervisor, ele é o coordenador de obras do nosso campo de Piracicaba. Precisou aí de qualquer obra no campo, é com o pastor Mirandim que nós falamos. Pastor Mirandim, casado com a irmã Ivani, tem 3 filhos, né, e 2 netas, pastor Mirandim. Isso. É a Juliane, Eduardo, Amanda e mais as 2 netinhas. Pastor Mirandim também foi missionário nosso lá na África, Moçambique, mais precisamente ali em Maputo, né, pastor Miranda. Isso. Também dirigiu algumas congregações aqui em Piracicaba e hoje nós estaremos aqui fazendo um bate-papo, também falando um pouquinho sobre missões e eu creio que será bênção para a edificação da igreja. Paz do Senhor, pastor Miranda. Paz do Senhor, pastor Neusley, é um prazer estar aqui neste dia. É um prazer estar com vocês e aproveitando esta grande oportunidade para que a gente possa aprender um pouco mais. Muito obrigado por ter nos recebido neste local. Amém. Bom, nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a sua trajetória ministerial, pastor Miranda. Consequentemente, a gente fala sobre família, depois a gente entra no contexto de missões, que eu acho que é algo muito importante que a gente pode abordar nesse momento nosso de bate-papo. Falando um pouquinho sobre a sua vida ministerial. O senhor, em uma conversa que nós já tivemos, que além de de amigos ministeriais, nós somos também amigos pessoais, sempre a gente está aqui conversando. E o senhor, a pergunta que eu sempre tenho feito a todos: o senhor nasce num lar cristão ou o senhor é convertido? Como que foi, como que se deu o seu ingresso aí na questão ministerial? Então, eu não nasci no lar cristão. Minha família era muito católica, muito católica. O meu pai, ele tinha um sério problema de, nas sextas-feiras de paixão, ele gostava de nos fazer dobrar o joelho, jejuar, mesmo na marra, mas a gente tinha que fazer isso. E eu comecei a gostar muito de quando eu ouvia falar de Deus, a minha alma ela tinha um queira mais, ela tinha uma sede diferente. E a partir já de 15 anos, já comecei a ser líder de jovem na Igreja Católica. Precisei ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu então começou-se a abrir as portas, né? Deus começou a me revelar algo diferente. Então eu aceitei a Jesus. Aliás, na congregação cristã a gente fala obedeceu a palavra. Então eu obedeci a palavra na congregação cristã do Brasil. Ah, então o senhor, tem o seu ingresso aí na questão de cristão na Igreja Congregação Cristã. Exatamente, na Igreja Congregação Cristã do Brasil. Que ano mais ou menos? Qual que era a idade que o pastor tinha? Eu tinha 20 anos de idade. Eu tinha acabado de casar, eu era recém-casado. Rapaz, foi uma complicação, porque a minha família, eu sou o primeiro da minha família que é cristão, que a gente dá a denominação de evangélico, né. Então eu fui o primeiro, então eu tive um conflito muito grande na minha casa. Minha mãe e meu pai já era morto, então há um conflito muito grande entre a minha mãe e meus irmãos. Então minha esposa é uma história bem longa, que não dá para nós falarmos nesse tempo aqui, mas, foi dessa forma. Eu ingressei através da congregação cristã e permaneci lá por volta de uns 3 anos, uns 3 anos e pouco, e eu vou te contar, meu amigo, a mente ficou um pouco cauterizada, viu. Bom, mas vamos, passar esse ponto aí. E depois o senhor ficou um período afastado da igreja, o senhor tinha mencionado comigo, né? Exatamente. Aí, eu acabei afastando da igreja. Eu era muito briguento, rapaz. Eu era briguento demais, eu era Era Pedro. Pedro. E aí eu fiz uma situação meio complicada e aquilo me causou uma situação de vergonha. Eu acabei saindo da igreja, da congregação, aí, meu amigo, aí eu embalei na música sertaneja e
cerveja e mais alguma coisa. E aí são quase 5 anos longe da igreja. Eu até esqueci de mencionar aqui, mas o pastor Miranda, além de pastor, missionário, construtor, pastor Miranda também é músico, né? Gosta de louvar ao Senhor, aonde ele vai, onde ele passa, ele já leva o violão junto e já tem a oportunidade, ele canta, ele prega, ele dá testemunho, isso é uma bênção. Tem um ditado que diz que em terra de que quem tem um olho só é rei, né, em terra de cego, né. Então, às vezes, a gente se finge de músico, aí a gente vai fazer meia dúzia de acorde, aí a gente disfarça um pouquinho, aí diz: "Ah, não, é músico", mas quando chega um melhor, a gente se junta num cantinho, assim, e fica mais recolhido, entendeu. Mas isso é benção, porque, o senhor que passou eu sou filho de pastor, né, então o meu pai sempre nos incentivou a entrar no caminho da música, porque ajudava ele. Aonde ele ia, a congregação que ele estava, a cidade que ele estava, ele já tinha os filhos que tocavam e a música ajuda muito na igreja, né. E o senhor, da mesma forma, onde o senhor chega, pelo menos o violão o senhor tem ali, o senhor já acompanha. Eu acompanhava o senhor mais precisamente no trabalho missionário, e eu sempre vendo o senhor lá com o violão, ensinando, e deixou músicos lá na África também, né, e depois a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Mas pastor Miranda, e depois que o senhor retorna, para a igreja, né, o senhor retorna na Assembleia de Deus, que ano, qual foi, é a Assembleia de Deus, mas era um outro ministério, é isso? É o seguinte, é rapidinho então, eu vou tentar ver se bem compactar bem essa pergunta. Eu estava fora da vida espiritual e envolvido muito com a música. Em Ubatuba, eu fui construir uma casa em 1993, em Ubatuba, e lá eu reconciliei com o Senhor no dia 5 de agosto de 1994. E olha, eu estava com um copão desse tamanho assim de uísque na cabeça naquele dia. E aí voltei para Jesus. Uma coisa, eu ouvi uma história rapidinho que o pastor Antônio Gilberto, ele diz de batismo do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Ele faz uma explicação há um tempo atrás, e ele fala de um batismo com do Espírito Santo que a pessoa tem uma mudança total de um dia para o outro. É um verdadeiramente ele se converteu e houve uma convenção genuína. E isso aconteceu comigo, porque dia 5 de agosto de 94, eu deitei um Mirandim com um uísque na cabeça, mas eu reconciliei, porque tinham uns pastores da Assembleia de Deus Ministério do Belém, de Santos, na época o pastor Reginaldo Alves, que dirigia a cidade de Ubatuba, e aí, então, eu reconciliei na casa do irmão Júnior e a irmã Juscelia. O pastor da época, no bairro chamado Sertão da Quina, era o pastor Francisco. Eles ficaram até meia-noite ali, perdidos em uma conversa, e foi o tempo permitido por Deus para que eu pudesse passar por ali e ter aquele encontro com Jesus. Deitei um mirandim e acordei outro, até a minha visão, a minha forma de enxergar era diferente. Que bênção. Aí o senhor, reconcilia ali na igreja em 5 de agosto, o senhor lembra precisamente, né? Precisamente, 5 de 5 de agosto de agosto de 94. 1994, uma sexta-feira. Aí o senhor retorna para Piracicaba logo em seguida, né, que o senhor vem para Piracicaba, e o senhor vem para nossa igreja, Ministério do Belém, que ano mais ou menos? Então, tem agora que essa questão de, eu vou dizer intercâmbio, né, eu vou dizer assim, aquela forma de você cultuar lá e cultuar aqui, né. Quando eu estava em Ubatuba, eu cultuava no sertão daqui, numa igreja pequena, humilde, simples, mas pensa numa igreja cheia da presença de Deus. E quando eu vinha para Piracicaba, eu tinha o meu primo, que já faleceu, já descansa no Senhor, um presbítero, que ele congregava no Bom Samaritano, a igreja de Madureira. E eu visitava muito ele. Mas eu tinha feito um voto a Deus que a igreja que o Senhor me permitisse voltar, porque eu estava, no minha consciência, que eu não tinha mais esperança de vida. Porque a igreja me ensinou que uma vez que eu caísse e pecasse, eu estava morto, espiritualmente não tinha mais retorno. Então eu volto para a igreja, mas eu fiz um voto com Deus que aonde ele me trouxesse, o ministério que ele me trouxesse, eu ficaria nele. E eu não voltei para Madureira, eu voltei na missão, que era um trabalho em Santos, de Santos. Então assim que eu voltava, então eu comecei a ingressar-me na Assembleia de Deus, numa rua que era muito longe da minha casa, só 300 metros da minha casa, que era a nossa sede antiga, no Jardim das Flores.
Ah, sim. E aí quando o senhor volta ali na nossa sede Jardim da Flores, o pastor Ineu já era o presidente aqui em Piracicaba? Ainda não, Ainda não. não. Ele chega quanto tempo que o senhor estava ali? Olha, eu volto definitivo de Ubatuba, dia meado de janeiro de 2095. De Do ja 1995. 95. Eu volto meado de janeiro, ali entre 14 e 17 de janeiro, eu volto, termino todo o trabalho, e eu volto e eu venho a congregar com o pastor Pedro Rocha, que era o pastor presidente local. E aí eu ajudo eles, como eu gostava de tocar os hinos da harpa, então eu fazia o trabalho primeiro, os obreiros vinham, os músicos chegavam um pouquinho atrasado, então eu aproveitava, ligava o meu violão e fazia os 3 hinos da harpa. E aí, durante esse tempo que tinha disponibilidade, eu ia para a porta, eu ia ficar na porta auxiliando o trabalho de porteiro. Foi quando o pastor Ineu chegou, meado de março, pastor Ineu chega em Piracicaba, então 4 meses depois. Então eu tive o privilégio de, ser um dos obreiros, eu tenho esse privilégio, de ser um dos obreiros que chegou e o pastor Ineu, ele é meu pai, porque toda a experiência que eu tenho ministerialmente, eu tenho porque o pastor Ineu me ensinou, através dele. Então eu quando ele chega, eu já estava dentro aqui no Ministério Belém, em Piracicaba. O senhor era um obreiro ali que estava ingressando, e aí toda a estrutura de obreiro ministerial é o pastor Ineu que vai Que vai cada moldar. vez mais, moldando o senhor e o senhor vai aprendendo ali, né. Exatamente. Eu tinha Bem 28 anos de idade. jovem ainda, muito jovem. Eh, nessa caminhada que o senhor começa ali no Ministério do Belém, o pastor Irineu chega, o senhor era um dos cooperadores ali, ajudava na porta como músico, ligava o som, todo esse trabalho, e aí o senhor exerce algum cargo de liderança? Como obreiro o senhor já estava, mas aí, como que foi? Então, quando chega naquela época, as filhas do pastor Irineu, eram meninas, né, adolescentes. A Leonice, a Leia, a Laurinéia, a mais velha. A Laurinéia estava prestes a casar. E nós tínhamos um trabalho, eu pedi para ele um trabalho, a gente fazia um culto matutino. Nós orávamos de madrugada. E aí nós fazíamos um culto matutino todo sábado. E ele vendo esse meu desempenho, essa minha vontade de fazer a obra de Deus, ele me colocou como líder de adolescentes naquela época. Então eu tive o privilégio de os primeiros obreiros que o pastor Ineu formou, naquela época eu fui líder de jovem. Tive o privilégio de ser líder de jovem da sua digníssima esposa. Olha que benção, hein. Então começou já desde o início trabalhando como obreiro na Como casa obreiro de na Deus. casa do Senhor. Logo em seguida ali da sua formação, o senhor está sendo formado ali, é um cooperador, aí o senhor logo em seguida vai dirigir igreja também, né, pastor Miranda? Naquela época, havia uma disputa entre o presbítero Leonel, saudoso Leonel, e o presbítero na época também, Dalício Cordeiro. Porque eu tocava um pouquinho de violão e eu ajudava muito nos trabalhos de ar livre. E aí havia aquela disputa entre os 2, em qual dos 2 eu poderia ajudar mais. Então, o Leonel foi mais sortudo e nós abrimos a primeira igreja no bosque, chamado Bosque do Água Branca, que é o Astúria. Nós abrimos na rua João Tedesco. Nós abrimos a primeira congregação e a ordem do pastor Ineu nos deu 60 dias antes de vocês abrirem, vocês vão dobrar o joelho. Não terá culto, só oração. Então nós dobrávamos o joelho todos os cultos, terça, quinta, sábado e domingo, nós orávamos. O culto, todo o período do culto, nós estávamos de joelho dobrado. E aí nós abrimos aquela igreja. Foi a primeira igreja a qual eu fui o segundo dirigente. Dali, o pastor me manda para Artemis. Eu dirigi Artemis por um período também. Ah, daí então o senhor, ficou como copastor e sempre ali auxiliando e na oração nesse período, que é um ensinamento que o pastor traz até hoje a todos os obreiros, né. Depois o senhor vai para Artemis, fica um período lá em Artemis, e aí depois o senhor passa por outras congregações. Isso. Eu passei por Artemis há em torno de 2 anos e 8 meses na cidade, na Patrimônio ali eu falo província, Patrimônio, É o outro nome. costume da África, né. Exatamente.
Eu passei por um tempo em Artemis, daí, devido a eu ter perdido um trabalho, uma obra muito grande, eu tive um prejuízo gigante de obra, porque eu sou construtor, como você sabe. E eu perdi 2 carros que eu tinha. Eu tinha uma boa estrutura, mas eu perdi. E eu fiquei a pé. Então eu estava dirigindo nessa época, eu vim para o Parque Holanda. Então essa minha, logística de Artemis para Parque Holanda e voltar era difícil. Então eu pedi para o pastor Ineu, então o pastor Ineu me deu fez uma troca de obreiro e eu voltei novamente para cooperar em Artemis. Ah, daí o senhor volta para Artemis. Isto. Artemis o senhor fica, eh, na verdade o senhor voltou para o Boa Esperança e depois foi para o Astúrias, não é isso? De novo? De Artemis, eu fico até 2003 em Artemis. Ah, tá. 2002, eu fico em Artemis. Em 2002, eu peço ao pastor Ineu para sair de Artemis e vir para o Boa Esperança. Boa Esperança. E no Boa Esperança, então, em 99 eu fui consagrado ao diaconato. Então eu era um diácono, então eu tinha que exercer minha função de diácono. Então quando eu vim para o Boa Esperança mesmo, a nossa congregação do Boa Esperança. Eu era porteiro ali. De repente surge uma vaga, uma necessidade de um obreiro em uma congregação ali bem próximo ali ao Javari, chamado Maria Cláudia. Então o pastor na época, o pastor Rosalvo, me indica e eu passo a dirigir aquela igreja do Maria Cláudia naquela época, de 2002 a 2003. De 2002 a 2003. Entrando aqui já na questão, de missões, né, que eu acho que é o tempo maior que a gente pode falar, que eu acho que é algo muito importante. Importantíssimo. Eh, Onde o senhor estava quando o senhor recebe ali o chamado e também o direcionamento do nosso pastor presidente para que o senhor, vá para missões? Rapaz, eu preciso responder isso com um pouquinho mais longa a minha fala. Como o pastor Eneu chegou em Piracicaba e havia uma situação muito, muito grande de necessidade de oração, a igreja de Piracicaba ela estava, eu vou usar a expressão de morta. Eu vou usar essa expressão. A igreja ela estava carente, carente de oração e o pastor Ineu ele gostava muito de orar. O pastor Ineu sempre foi homem de oração. E isso que me cativou, isso me deixou mais voltado amando mais a obra do Senhor, porque eu via alguém que tinha esse zelo, esse prazer de servir a Deus. Então a gente orava, eu como construtor, eu tinha a liberdade de tirar dias para poder aproveitar também e jejuar. Então nós íamos para a igreja Assembleia de Deus lá do Flores, às 5 horas da manhã, e nós dobrávamos o joelho, eu, o pastor Ineu, mais 2 ou 3 ou 4 obreiros, e nós ficávamos o dia inteiro orando, jejum. Eu morava próximo ali à igreja, eu ia para casa tomar um banho, trocar de roupa para cultuar, e ele permanecia orando até começava o culto, então ele dava sequência no culto, terminava o culto, é quando ele ia para casa para fazer o seu desjejum. Nesses dias, eu tive uns sonhos e visões, e aí eu quis, mas eu tinha preocupação porque eu não queria falar algo da carne. Eu tinha muita preocupação com isso. E um certo dia ele fala para mim, Mirandinho, a partir de hoje você coma pensando no Evangelho, durma pensando no Evangelho, e tudo que você fizer, pense no projeto de Deus, porque Deus tem uma obra para você. E essa obra não é pequena, é uma obra que Deus tem para realizar contigo. Pastor Ineu, ele é um homem que ele tem uma experiência muito grande, e ele é um homem que ele não usa palavras, ele não usa coisas, subterfúgio para poder falar. Ele é uma pessoa centrada. E aquilo me cativou meu coração. Isto foi 95, final de 95, não mais do que isso. E quando chega. E eu vou sempre concentrado, sempre voltando para fazer as coisas de Deus, sempre envolvido com os projetos do Senhor. Acontece que em 2011, 2010, 2010, eu estava fazendo um programa de rádio. Nós tínhamos uma rádio web que eu fazia um programa das 11 à meia-noite, todos os dias, de segunda a sexta. E ao fazer aquele programa, a minha irmã que não é cristã, aliás, ela não é evangélica,
ela leu Ezequiel capítulo 2 e o versículo 2. E ali ela não entendeu o contexto do texto e ela liga para mim no programa de rádio e diz: Eu li um texto e não consegui entender. E quando eu abro o texto para ler, o texto dizia: Prepara-te mobílias para mudares de país. Eu me assustei com aquela palavra, mas eu peguei uma exegese bíblica e trouxe para o momento da situação de Israel, quando Ezequiel ele vai ser levado cativo, lá depois que Daniel e seus companheiros vão, 10 anos depois, eu entro naquela exegese bíblica para aplicar para ela. Só que a palavra ela veio como um torpedo para mim. Ela veio como uma mensagem profunda. Eu disse: eu vou viajar. Passados-se mais uns 20 dias, eu estava na sede, já na Raposo Tavares, sentado no banco embaixo, nos bancos de obreiros embaixo, e o pastor José Ribamar bate na minha costa e diz, Ezequiel capítulo 12, verso 2 e o 28, confirmando a passagem. Ok, pastor Irineu estava na África, pastor Irineu estava lá. E quando o pastor Irineu volta da África, eu estava dirigindo nessa altura o Astúria. Voltado para lá. Eu estava aqui, eu estava dirigindo a Astúria. E nesse tempo, o pastor Ineu já com aquele primeiro projeto dele, com o pastor João Esbompato, a irmã Bete, ele já tinha ido várias vezes fazer o trabalho de África. E aí teríamos uma reunião, aliás, tivemos uma reunião na sede do centro, na igreja do centro, na Moraes Barros. E naquele dia ele pede para que eu dê abertura nos trabalhos, os louvores e a palavra. E quando eu estava terminando de fazer a leitura, ele disse: Não vá embora antes de eu conversar com você. E eu fiquei ali, porque sempre o pastor Ineu tem sempre algo. Acho que você já percebeu que às vezes em uma reunião a gente está no culto, tanto aqui como acontecia também lá na Raposo, que ele me chama, vem aqui, a gente entra para o escritório e a gente vai tratar de alguns assuntos. Acho que você percebeu, você sabe muito bem disso. E aí ele, quando termina o culto, ele diz: Você vai para a África. Eu lembrei das 2 mensagens e deu aquele choque. Eu disse: "Pastor, eu vou orar". Ele falou: "Eu já orei, eu já orei". E eu falei: "Se o senhor já orou, eu não vou dizer para o senhor de maneira nenhuma que, eh, não vou. Se o senhor orou e é da vontade de Deus para que eu vá, estou à disposição. Eu quero servir ao Senhor". Que bênção, então foi algo que já tinha as mãos de Deus ali planejando e trabalhando em tudo Tinha, nesse Xi. Olha, nesse desculpa essa projeto. intimidade que a gente tem de pastor Neulei, a gente chamava você de Xim, pela esse carinho e amizade que a gente tem há tanto tempo. Nesse período, eu toda vez que eu abria a Bíblia, eu gostava muito de Salmo 107. E toda vez ele falava, sabe, aquele salmo de conforto, que Deus estava nos preparando para fazer algo e que estava debaixo da égide dele, estava debaixo da égide de Deus. Deus estava no controle das coisas. Então, foi de Deus, foi de Deus. Minha ida para a África foi uma coisa que foi uma aprendizagem gigantesca, algo extraordinário. Só comentando rapidinho. Você já pensou um homem que nasceu no meio num sítio, aonde não tinha carro, aonde não ia moto? Um homem que vendia lenha através de vender lenha na costa de um jegue, lá em Almenara, interior de Minas Gerais. Um homem que teve que parar os estudos lá, porque veio para o estado de São Paulo menino com 12 anos e teve que trabalhar para ajudar os pais, para sustentar os demais irmãos. E anos depois andar de 727 avião, rapaz. E passear de avião, andar de avião, voo para cá, Atravessar o para lá, continente. atravessar o continente. E ainda mais, rapaz, um matuto a falar meio arrastado inglês. É uma coisa extraordinária, é um prazer gigante. Pastor Miranda, quando o senhor então recebe esse chamado, o direcionamento através do nosso pastor, presidente, pastor Ineu, o senhor parte para a África, a sua família acompanhando. Eu não me lembro ao certo, eu já estava aqui, eu já acompanhava todo esse trabalho. Eh, a Foi 2 filhos com o senhor? Exatamente. A minha primeira filha, a primogênita, já estava casada. Então, esse laço, esse vínculo de pai para filho corta quando a gente casa o filho. Parece que aquele cordão umbilical é cepado, né?
e tinha meu filho com 18 anos e a menina com 16 para 17 anos. Nós fomos em 4. Só que o menino, ele não conseguiu ele teve um problema muito grande com relação à cultura, ele teve um choque A transcultural. adaptação cultural ficou difícil para Ficou ele. difícil, ele não se adaptou. Então ele ficou comigo cerca de 8 meses e volta para o Brasil, aí ele passa, né, porque era um menino que estava sempre sendo cuidado pela mãe, agora ele morando sozinho, então mas foi isso. Então ficou lá em Moçambique, eu, a minha esposa e a minha filha caçula, a Amanda. Ah, Amanda. Pastor Miranda, entrando aqui agora na questão, de missões, o senhor chega lá e quando o pastor ele te convida, o pastor ele já tinha um projeto definido para sua ida para lá, né. O senhor sempre trabalhou na área da construção civil, um excelente construtor, nós sabemos disso. Hoje o senhor coordena aqui toda essa questão de construções dos nossos templos, direcionado pelo nosso pastor. Eh, e o senhor vai ali para a capital de Moçambique, é isso, né? Isso na verdade é uma cidade satélite, né, Matola é uma cidade de 500.000 habitantes. Eu fui morar na cidade de Matola. Na verdade, o nosso trabalho era em Boane, porque era umas divisões ali bem próxima, mas a cidade, vamos dizer que seria Maputo, é a capital. É a capital. O senhor chega lá com um projeto de construir templos, né? E inclusive uma das nossas bases missionárias, né, que fica ali, em Matola, que é um templo muito lindo, que foi o senhor quem construiu. Como que foi todo esse trabalho aí, essa logística para a construção desse templo? Como que foi lá essa questão? Então, ó, o pastor Ineu nos chamou, ele tinha esse projeto, o desejo do coração dele era realmente expandir o evangelho e também construir uma casa, porque até então a casa que a gente tinha era uma caniço. E quando eu vou, há muitas burocracias, né, administrativas, situação dos governos, são leis, são papéis e situações. E nessas alturas também nós começamos esse templo aqui em Piracicaba. Então, juntava as 2 situações que parecia que era quase impossível. Se o irmão tem uma ideia, o pastor tem uma ideia, nós ficamos cerca de 1 ano e meio, 2 anos, sem construção, sem mexer em nada. Então, aproveitei esse espaço de tempo para começar a formar os obreiros, a trazer um curso básico de teologia, porque eu levei o material, na expectativa de que toda a documentação se organizasse e nós pudéssemos dar início à nossa construção. Então, por volta de 2 anos, 1 ano e meio, nós demos início à nossa construção. O objetivo era construir com o mínimo possível, aproveitando o máximo dos recursos financeiro, porque nós sabíamos e tínhamos a plena convicção de que, além do sacrifício de nos manter na obra, no projeto da obra missionária, tanto eu como o nosso amigo querido, o pastor Ebenezer, junto com a esposa, também tinha as manutenções de todo o campo de Piracicaba e a construção, que era uma necessidade para a igreja de Piracicaba, porque até então uma denominação nos chamava de igrejinha, de assembleinha. Então a igreja de Piracicaba precisava dar uma resposta nisso. Então tinha essas dificuldades. Então o que nós fizemos? Nós aproveitamos o útil ao agradável e a vontade de trabalhar e compramos uma maquininha de bater bloco, aquelas maquininhas de chapa, comprávamos cimento e batíamos aqueles blocos, batíamos 100, 200, 300, juntávamos novamente o valor, comprava areia e cimento e ia a cada dia levantando mais as paredes do templo e deixando ela em forma de igreja. Ah, que legal. Então os blocos era vocês mesmos que faziam Nós lá tudo não foi comprado 100%. 100%, não foi comprado um bloco ali. Tudo batido na própria na tem algumas fotos minha no meu Facebook, eu até bem bagunçadão, com chinelo no pé. Careca eu já sou mesmo por natureza, né, então o telhado já não tem mesmo. Mas ali batendo bloco junto com os obreiros.
E o mais incrível, porque em Moçambique é aquela questão de idade, né, a pessoa passa dos 40, eles acham que não tem mais força, que é fraco. E eu, no meio daquele pessoal, menino novo, rapaz, eu fazia de tudo, eles ficavam admirados pelo trabalho, o desempenho, a minha forma de desenvolver o trabalho. Legal, pastor, o senhor falar sobre isso, porque a expectativa de vida do africano, ela é muito baixa, né? Lá Exatamente. um homem com 40 anos, ele já está bem acabado já, né, já para os últimos dias de vida por essa questão da expectativa de vida, é isso? A cultura? Na verdade, o Moçambique ele mudou muito a forma até de alimentação, a forma de medicação, essa longevidade dos moçambicanos ele aumentou. Mas o homem de 40 anos em Moçambique, ele é um sábio, ele é um homem que as pessoas evitam de gastá-los, eu vou usar a expressão mais Ah, fácil para você entendi. entender. Mas o moçambicano ele vive até 60, 70. Agora o mais incrível é que, como eles têm essa essa crença de que não consegue passar dos 40, 45 anos de idade, quando eles completam 50 anos, eles fazem uma festa igual nós fazemos para as moças que completam 15 anos aqui. Então eles fazem uma festa gigante, maravilhosa e convida um pastor que tenha a mesma idade ou um pouco menos para ser padrinho, para ser um padrinho dele. Inclusive eu fui chamado para isso também lá algumas vezes, mas eu disse que estava ocupado com outras lidas e acabei não fazendo. Ah, legal. É interessante essa cultura, né, pastor, do africano, que o senhor está mencionando aí, porque eles respeitam muito as pessoas de mais idade, né. Exatamente. Para se ter uma ideia, o frango, a galinha, ela 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 cozida ou assada, ela é posta na mesa e os jovens não comem as coxas, o encontro da coxa e nem o peito, porque esse pedaço é os pedaços dos mais velhos, é daqueles que já trabalharam, já se esforçaram. Então, os jovens pode pegar a asa, pode pegar o encontro da asa, outras partes, mas aquela parte principal não. Então, há um respeito muito grande para as pessoas mais velhas. Eles são chamados, na língua machangana, dos homens velhos, de madala. Tanto o velho, homem ou mulher, é chamado de madala. É interessante que inclusive nós tivemos um bate-papo com o pastor Benê, vamos dizer assim, e ele disse que ele teve essa dificuldade quando ele chegou lá, por ele ser mais jovem e não ter filhos. Então, até ele conquistar aquele respeito, diz que teve uma dificuldade aí, né, por conta dessa cultura, pastor? Por conta dessa cultura. E o mais incrível é que, como eu sou quase 18 anos mais velho do que ele, e a Jéssica, a esposa dele, é a idade da minha filha, nós saímos sempre juntos. Então, quem olhava para nós achava que eu era o pai dos dois, né? E era quase sempre alguém chegava para mim e perguntava se eu queria lobolo da esposa do Ebenezer. Então, queria dar 5 cabeças de vaca, 5 cabrito, para vender, para que eu pudesse pagar um dote, pagando um dote para mim pela esposa do pastor Ebenezer. Ah, lá na África, então, eles têm essa cultura do dote também? Tem a cultura do dote, tem a cultura aquela cultura antiga, eles chamam de cutinga, aquela cultura antiga de Judá. Lembra que quando um homem morria, que não suscitava filhos, a esposa casava com o irmão? Ainda também existe essa cultura em Moçambique, principalmente na região de Gaza, já descendo para pra a parte mais, do estado, a capital, né. Também tem isto. Os maridos morrem e as mulheres, os cunhados casam com as cunhadas, né. Tem ainda essa cultura em Moçambique. Pastor Miranda, lá, nós já aprendemos um pouquinho que conversamos com o senhor. Lá tem a questão das etnias, né, várias etnias, então tem vários dialetos, apesar de lá ter a língua, portuguesa ser a língua, eh, principal deles, mas tem muitos dialetos, né. E o senhor, eu sei que o senhor aprendeu alguns dialetos, o senhor aprendeu lá na África um pouco do inglês para poder se virar em algumas situações. Quantos dialetos ali o senhor acabou, aprendendo pelo menos um básico?
Na verdade, é pouco por 5 anos para você aprender uma língua. Da onde nós estávamos, tinha 3 dialetos, que era o Maronga, o Machangana e tem um outro que me falha a memória no momento. Mas o que eu mais usava e que estava próximo de mim era o Machangana. Então era o Machangana. Na verdade, a gente ouve e entende mais do que você consegue falar, porque o ouvir você acaba assimilando um objeto com outro, de uma coisa com outra e você vai aprendendo. Então, de repente, eles estavam falando em dialeto e eu catava um milho aqui, outro ali, uma informação aqui e ali, eu ajuntava aquele texto e eu falava, estava falando sobre isso. E eu entrava na conversa mas o senhor entendeu que nós estávamos falando? Sim, você estava falando de tal assunto. Mas, em Moçambique existe 54 dialetos. Meu Para Deus. o pastor Neuzen entender, tinha uma professora que dava aula da quinta série, ela trouxe uma menina de uma região chamada Gaza. Uma menina e, como nós falamos aqui, a língua oficial é a língua portuguesa, mas não é a língua original. Porque todas essas pessoas têm um dialeto que aprendem nas suas casas. Depois de 4, 5, 6 anos de idade, é que eles vão para a escola para aprender a língua portuguesa. Então, a língua oficial não é o português. A língua Hum, oficial é os é o dialetos. dialeto. Exatamente. E a menina veio, imagina, dentro de um país e de que a pessoa não consegue falar a mesma língua. A menina passava fome, tinha sede, ela tinha que fazer sinais para comer e para beber. Demorou cerca de 15 a 20 dias para ela começar a desenvolver uma fala para ter uma comunicação. Agora, como o senhor falou, eu fui um pouco meio atrevido realmente, porque eu atravessava a fronteira, toda vez que eu atravessava a fronteira, eu tinha o problema de comunicação. Então, eu entrei na sala de aula. O mais incrível é que nós estávamos fazendo uma viagem para ver uma ilha chamada Ilha de Inhaca, e nessa viagem estava o pastor Irineu, o pastor Neusley e mais alguns. E de repente, tinha uma russa que estava tentando tirar umas fotos das ondas, e eu aproximo dela e pergunto para ela se ela permite que eu tire a foto, né. Então eu falei com ela em inglês, se ela permitia. E quando eu pego a máquina dela para tirar foto, eu vejo que o pastor começa com um canto da boca, um riso no canto da boca. Eu disse: "Ele vai aprontar, né". O pastor Irineu, ele sempre foi assim, uma pessoa extrovertida. E aí eu pergunto para ela se ela estava aí a trabalho ou a negócio, né. Business ou, férias, né, holiday, a trabalho ou negócio. E o pastor Irineu então começa a rir, depois ele chega lá, quando termina ele diz: "Mirandinha estava falando, you are tourist, you are tourist ou à toa?". Mas ele é muito brincalhão, pastor e inclusive agora na vinda agora desse pastor aí, Albert, né, aqui na igreja do pastor Ebenezer, ele fez a mesma brincadeira. Ele disse que pagou caro para o tradutor e o tradutor não traduziu nada. Falando do senhor. Exatamente. Pastor Miranda, eu sei que lá na África, eh, propriamente dizendo aí Moçambique, nosso trabalho missionário foi um trabalho muito lindo que cresceu, iniciado pelo pastor Irineu, passou o saudoso pastor, João Esbompato, a missionária Mambete, depois chega o senhor, o pastor, Benê, o senhor faz um trabalho muito lindo lá, de principalmente de construções, mas também um trabalho missionário, a sua esposa, a irmã Ivani, a sua filha, né, Amanda, que ajuda muito o senhor ali na questão de cuidar de crianças, adolescentes, formar jovens, né, ali. Só que vocês também, a questão cultural e a questão da dificuldade, vocês passam por um momento difícil lá, né, por algumas situações difíceis. O senhor tem algum testemunho, alguma situação lá que de repente, pode ser contada aí para os nossos espectadores? Eu fico preocupado mais com o nosso horário, né, nós temos um horário aí, Nós e temos aí por volta de 10 a 15 minutos aí ainda. então, nós temos ainda esse tempo, mas é muito longo. É uma coisa muito boa a gente falar de família, tá a família próximo, porque a base nossa, a primeira base da igreja é a família, e isto a gente não pode mudar em hipótese alguma.
Mas o que eu tenho testemunho é que eu fui para Moçambique, primeira viagem, eu só. Pastor Ebenezer foi junto com a esposa, pastor Irineu com a esposa nos levou e depois eles voltaram. E eu fiquei só por 4 meses. E aluguei uma casa, porque eu entendia que alugando uma casa mais próximo da igreja, eu teria mais condições de atender melhor todo aquele povo. Se nós formos falar aqui de assunto, a gente vai mais longe ainda, porque existe algumas situações que a gente precisava até abordar, ou numa outra oportunidade, se tivesse, a gente poderia até falar um pouco aí. É, não, inclusive eu já vou aqui até deixar o convite estendido para eu já fiz isso com o pastor Benê, mas eu quero fazer com o senhor também, para a gente numa outra oportunidade, já, deixar tudo acertado, para a gente trazer fotos, e aí a gente ir passando fotos, aí o senhor vai mostrando o Maravilha, trabalho e vai falando tudo. Hoje a ótimo. gente fala um resumo, e aí no outro episódio a gente conta e mostra o que foi feito lá, que eu acho que é muito importante para os irmãos que estão nos assistindo ter esse acompanhamento. Maravilha. Então eu tive uma experiência que jamais eu tinha passado por aquilo no Brasil, nunca. Eu vivi num bairro perigoso, um bairro com disputas, muito grande, a região de, Monte Líbano, Jardim das Flores, Jardim São Paulo, ali era uma região muito terrível há uns anos atrás. Mas eu tive um sonho, uma semana, que eu estava brincando com meu filho e meu irmão mais velho, que porventura também chama Manuel, tá? A gente estava brincando e um jogando a bola para o outro, dando chute na bola, numa bola, fazendo aquele tipo de passe de bola, curtinho assim, brincando, no sonho. Embora eu sou ruim de bola, não sei jogar nada de bola, eu sou péssimo em futebol. Nunca, nunca me adaptei. E de repente apareceu uma cobra no meio de nós. E o meu irmão Manuel segura aquela cobra e levanta ela, e ela pinga veneno pelas presas. E eu falava com o Manuel: não brinca com essa cobra. Acordei, preocupado com o sonho, porque todas as vezes que eu sonhava com cobra, eu sabia que a gente ia passar por uma situação. Passado mais ou menos uma semana, eu tive novamente o mesmo sonho, só que em lugar diferente, uma situação diferente. E nesse sonho, uma cobra estava dentro do vaso sanitário. E quando eu aperto o botão chamado lá de autoclisma, né, que eu aquele dia de descarga, a cobra desce, mas quando eu olho no vaso, ela vem no meu rosto. Acordei por volta de umas 2 da manhã e dobrei os joelhos. Naquele momento eu já não comi, não bebi, só orei. Passei o dia inteiro de oração. Quando chego à noite, eu passo no supermercado chamado Shoprite, compro um crédito para transformar aquele crédito para o molde do meu computador, porque eu precisava mandar umas mensagens, umas informações para Piracicaba. Entro em casa, esqueço de trancar o portão principal. Tranquei o da rua, mas eu esqueci de trancar um portão que tinha acesso à casa, um portão pequeno. Entro, janto, eu, minha esposa, meus 2 filhos, pego o computador, abro o computador, meus 2 filhos sentam do meu lado, Amanda e Eduardo, e a Vani vai para a cozinha. Quando eu olho, vem 4 homens armados. Lembro que 2 estavam armados de arma, de pistola, e um eu não lembro o que que era, um eu sei que era uma chave grifo, aquela chave 18 grande. E aí eles querem o dinheiro. Quero o dinheiro, quero o dinheiro, e ameaçou estrupar a Amanda, ameaçou estrupar a Ivani, eu tive que chamar a Ivani. Porque minha esposa, ela é assim, se a gente não souber explicar para ela a situação, ela é meio, né, tem que tomar um cuidado, eu tenho um cuidado muito grande com a esposa. E eu gritei para ela, falei: "Fica calma, não reaja, fica aí na cozinha, não reaja, e vai estar tudo bem, vai estar tudo bem, vai estar tudo bem". Comecei a falar com ela e o pessoal trouxe ela e começou a me espancar, começou a me bater. E aí naquilo, rapaz, eles me ameaçaram de violentar a menina, bateram muito no meu filho. Eu fiquei ficamos presos na na naquela no banheiro, e terminando, eu liguei para o Ebenezer, quando tudo acabou, que eles foram embora, eu liguei para o Ebenezer, e aí o Ebenezer veio e nos deu socorro. Pastor Irineu, então, fica sabendo do acontecido, me liga e diz: "Volta depressa, volta, volta, volta". Eu disse: "Não, pastor, Deus não chamou covarde. Deus não chamou covarde".
Em todo o meu tempo, toda a minha vida, nunca fui covarde. Eu nunca tive medo de afronta. E com aquilo, aquela situação, eu passei acho que em torno de uns 80, 90 dias sem conseguir dormir de costa, só podia dormir de bruxo, porque deu mais de 20 fraturas, micros e algumas fraturas nas costelas. Mas em tudo isto, eu entendia que era uma forma de Satanás tentar me calar ou me amedrontar para que eu não fizesse a obra do Senhor. Através daquela obra, nós vimos muitas coisas acontecer. Eu tenho fotos e tenho relatos, e tem situação de lá, de Jesus curando aleijado. Jesus curando aleijado. Glória a Deus. Jesus curou uma menina chamada Luísa, uma menina que era a esposa de demônio, numa aldeia chamada Maúbo. Essa menina ela era atormentada dia e noite, não dormia. Aleijada, ela não conseguia andar. Ela tinha o joelho dela era grosso de calo, porque ela tinha 7 para 8 anos, mas você achava que ela tinha 3 anos de idade. Passado algum tempo depois, essa mesma pessoal da aldeia levou uma menina para a nossa igreja de Mulutani, uma menina cega, uma menina que não enxergava, era cega, cega, nasceu cega, uma menina de uns 2 anos e meio. E nós oramos naquela igreja. E um mês depois ela volta a dar o testemunho e a menina, ela dá o microfone na mão da menina e a menina pega o microfone na mão. Então aquilo foi um avivamento grande para a igreja de Mulutânia, aonde a presença de Deus, porque a Bíblia diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. E a graça de Deus alcançou aquele povo de uma maneira sobrenatural, que os milagres eram notórios. Os milagres eram notórios. O lindo de Lucas 10, quando Jesus manda os discípulos e volta e diz: Senhor, até os demônios, em teu nome, até os demônios no sujeito. E Jesus disse: Olha, eu vi o diabo descer com um raio do céu. Depois ele diz: Eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, mas não se alegre antes, porque os demônios vos sujeitam. Alegre primeiro, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Então, são essas experiências. Eu tive muitas outras experiências que nós tivemos em África. Mas o tempo realmente é curto, não dá para nós falarmos tudo. Mas nós vamos, em outras oportunidades, pastor Miranda, falar sobre isso. Eu sei que o senhor resumiu aí, bem resumido. Eu sei que é um testemunho até difícil de contar, porque eu sei que o acontecimento às vezes causa até uma emoção quando conta. Eu sei que eh, o, o tanto que bateram em vocês, o senhor contou aí rapidinho, mas foi algo que o senhor que quase mataram, né? A gente sabe um pouquinho, porque acompanhava. Eu acho que é importante mencionar isso, e achei muito lindo quando o senhor disse que o diabo queria travar e acabar com a obra que Deus tinha para realizar através de sua vida lá, né, porque foi logo no começo. Já no começo. Foi Mas exa mas, eu acho que isso foi importante o senhor mencionar que o senhor, quando o pastor liga, o senhor fala: "Não, pastor, eu estou aqui é para trabalhar", não é por causa de uma situação que seria uma situação para o senhor falar: "Não, não quero mais saber daqui, estou voltando embora amanhã. Olha o que aconteceu, se acontece qualquer coisa com a minha filha, com a minha esposa", mas o senhor disse: "Não, eu vou continuar e vou dar prosseguimento nessa obra". para ter uma ideia, pastor Neusdei, rapidinho, passados uns 2 dias, eu ainda conseguia sentar no carro para dirigir. E fui num supermercado para buscar, chamado Spar, buscar umas coisas para a esposa. E quando ela chega, quando a gente está andando, ela diz assim: Miranda, você lembra que aquele homem pegou a Amanda, porque ele ficou num raio de visão minha da sala. Você lembra que ele empurrou a Amanda para a cozinha? Eu falei: lembro. E eu tava no meu raio de visão. E eu orando a Deus. Ela falou: ele queria violar ela. Ele queria que ela tirasse a calça de qualquer jeito. Ela falou: não vou fazer isso. Oxe, virou o que aí? Ficou aquele conflito. Ele deu um tapa nela. Eu vi isso aí. Ele deu um tapa na Amanda que ela caiu. E quando ela fez isso, ele empurrou ela de volta, trouxe ela e jogou ela em cima da cama. Empurrou, bateu de novo. Ela ameaçou de queimar. Eu fiquei tão transtornado, pastor Neusley, que eu comecei a andar pela cidade e eu não sabia onde eu parava. Porque eu ia numa rua, eu entrava no estacionamento de um supermercado, eu não parava, eu dava a volta e a Ivani falava: Miranda, 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 o que está acontecendo, Miranda? E eu fiquei, sabe quando você fica transtornado?
Mas em momento algum eu disse: "Eu vou desistir", em momento algum. Porque eu sabia daquilo que Deus porque quem mandou para lá foi Deus, e o projeto era dele. É óbvio que às vezes a gente passa por algumas provações, Sim, e é necessário que passamos por algumas provações para que, as pessoas e até mesmo nós, cresçamos e nos fortalecemos através daquilo. E de tudo isto, depois dessa situação, a minha esposa entrou em choque. A minha esposa, ela ficou em volta de uns 4 meses que ela não falava nada, ela só levantava de manhã, fazia o café e ficava muda, completamente calada. E eu fiquei com medo, fiquei morrendo de medo, e eu comecei a orar a Deus, para que Deus mudasse aquele comportamento. O medo dela, ela dizia: "Eu só estou aqui por causa de você, só estou aqui por causa de você, só estou aqui", mas essa era a fala dela. Fora isso, não. Mas em tudo isto, ela resistiu e a gente conta uma outra história da minha esposa depois. Minha esposa demorou 10 anos para aceitar Jesus. E o trabalho que ela e a Amanda fez ali é extraordinário. A Amanda cuidava de mais de 500 crianças ali, às vezes, né? Era cerca de 350 e chegava a ter 500. Então, nós temos bom. Eu sei que o tempo já passou, eu agradeço muito, viu? Pastor Miranda, finalizando aí, vamos ver aí, vamos colocar um louvor pelo menos, eu sei que o senhor trouxe o violão aí, pelo menos um louvor num dialeto aí, para a gente deixar aí pelo menos um gostinho de quero mais para os irmãos que estão nos assistindo. E aí no próximo episódio a gente fala mais sobre missões, conta testemunho, mostra fotos, apresenta o trabalho que está sendo feito ali, e aí outros louvores, mas hoje pelo menos um louvor aí, e a gente encerra com o louvor. E aí eu já quero aqui até já, agradecer o senhor pela participação, aí assim que o senhor fizer o louvor, a gente já encerra o episódio, mas eu quero já agradecer ao senhor por essa oportunidade, por o senhor ter aceitado o convite de estar aqui conosco, contando um pouquinho do que é o trabalho missionário, desde a sua formação e por tudo que o senhor passou até chegar aí e hoje continuar como este obreiro abençoado do nosso campo de Piracicaba. Muito obrigado, pastor Neusley, muito obrigado ao irmão que está aqui no comando. Muito obrigado à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na qual eu sou eternamente grato. Eu falo que a minha dívida de gratidão com o ministério, com o pastor Irineu, não tem paga. Não existe paga para isto. Eu agradeço muito pelo carinho que há pela minha pessoa, por essa linha, essa forma que vocês nos tratam, é muito bom. Eu me sinto verdadeiramente dentro da minha casa, da minha família. Então eu agradeço muito por isso. Tem um louvor que eu vou louvar, é um louvor que eles cantam muito, chamado numa harpa, chamado Mala Mala. Tem bastante, tem uns corinhos que a gente cantava lá, corinho em inglês, lá de África do Sul. Mas este louvor, ele vai falar sobre nós sermos como particular tesouro para Deus. E depois ele vai falar, segundo a Tessalonicenses, me falha a memória, de quando nós chegarmos em casa, quando nós chegarmos no céu, Deus vai nos receber e nós ali cantaremos Hosana, Hosana ao filho de Davi. Só que como eu estou ainda enferrujado, né, a garganta tá, mas a gente vai tentar cantar um pouquinho aqui. Foi preparado o violão, nós vamos louvar um pouco aqui a presença de Jesus, porque é muito bom, tá bom? Vamos lá. Dá aí para nós e olha, eh, eu no começo, lá atrás, quando eu cantava no mundo, eu queria gravar um CD, sabe? Aliás, na verdade não era nem CD, eu queria gravar um LP, porque tinha 2 lados o LP, tá? E no LP eu queria cantar. Um lado eu queria cantar, porque eu ia fazer essa minha apresentação, e do outro lado eu ia pedir desculpa, tá? É uma informação para pedir desculpa. Então, se de repente dá uma errada aqui, a gente tá louvando o nome de Jesus, mas tem que fazer o melhor, né? Para Deus a gente sempre faz o melhor. Eu acho que dá para pegar o som aí, né? Vamos lá, vamos tentar aqui. Maravilha. Ó. Louco Rita, oh Silo Matilo, Louco Rita,
Geleta, Kufuma Misava, Igatengeletana, Kuikensana Ivonga, Itauma Osana, Wana da vida, Osita, Jegeleta, Varanzi, Waiona, Lavondega, Batafuma, Chiluenina, Iona, Ida Jegeletana, Uikensana Ivonga, Ida uma Rosana, Wana da vida. Aleluia. Ida Jegeletana, Uigensana Ivonga, Ida uma Rosana, Wana da vida. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.